Preciso confessar pra vocês que eu não tenho muitas referências, muitas lembranças assim das minhas aulas de arte no fundamental ou no ensino médio. Principalmente porque a educação mudou muito de um tempo pra cá. E o ensino de arte mudou drasticamente dos anos 90, dos anos 2000 para os dias de hoje. É justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ensino de arte aqui no Brasil. Para a gente entender um pouco sobre esse processo, nós temos que reconhecer que a educação no Brasil passou por diversas transformações, várias vertentes diferentes, várias visões diferentes, principalmente com relação às modificações sociais e históricas que impactam com certeza a questão do ensino da educação. E a educação artística, como era chamada antigamente, ou ensino de arte, aula de arte, como é chamado hoje, também passou por diversas transformações. Ela, durante muito tempo, foi vista como uma matéria que não era muito importante, entre aspas, tanto que não era nem obrigatório no ensino fundamental e no médio, e de um tempo para cá passou a ser obrigatório todos esses ciclos, escolares, e principalmente nos vestibulares, aí no Enem, nos principais vestibulares, é uma das matérias mais cobradas. Então, para a gente começar a entender todo esse processo, vamos iniciar lá do começo. Então, a primeira instituição de ensino de arte no Brasil foi a Academia Imperial de Belas Artes, que foi inaugurada em 1826, e a missão francesa foi convocada para trazer ao Brasil artistas e professores, porque eles pretendiam inaugurar aqui uma instituição que ensinasse os brasileiros nas práticas artísticas de pintura, de arquitetura, de escultura, mas nos moldes europeus. Não significa que antes de 1826, no Brasil não se produzia nada, muito pelo contrário. A arte já era efervescente aqui, já existia desde os nossos nativos, desde os índios. Só que não era uma visão europeia, assim como a corte desejava. Então o que eles fizeram? Chamaram os franceses para que eles trouxessem uma galera, uns professores e uns artistas para inaugurar aqui no Brasil uma instituição que foi a Academia de Belas Artes, e dentro dela eles ensinavam nos moldes neoclássicos. Foi o primeiro período na história do Brasil em que um estilo artístico aconteceu no Brasil no mesmo tempo que acontecia lá na Europa. Então, enquanto o neoclassicismo estava sendo ensinado, vivido lá na França, na Europa, ele chegou aqui no Brasil. E os brasileiros, eles foram educados artisticamente. O primeiro contato que eles tiveram com essa arte mais clássica, tradicional, erudita, foi uma cópia, foi um modelo extremamente europeu. Inclusive, eles ensinavam, dentro dessa academia, a fazer paisagem, toda essa temática mais tradicional, retrato, paisagem, natureza morta. E eles eram ensinados a fazer uma paisagem europeia, como se a paisagem tropical brasileira fosse muito inferior. Tipo, não vale a pena registrar o que tem aqui. Na Europa é tudo mais bonito, tudo mais clássico. Então, começa aí essa visão de que tudo que é feito fora é melhor do que o que nós temos aqui no Brasil, tá? Então, o início da educação brasileira foi, na verdade, uma cópia implantada aqui no Brasil dos moldes que existiam lá na Europa. Já no século XIX, no período republicano, os liberalistas introduziram o ensino de desenho dentro da educação. Obviamente que dentro de um modelo norte-americano, no qual eles pretendiam formar mão de obra qualificada para trabalhar na indústria. Então agora, diferente do primeiro período que nós vimos ali, em que tinha uma academia de belas artes nos moldes europeus, era extremamente elitista. E agora, na educação, foi introduzido um ensino de desenho para que as pessoas pudessem aprender a desenhar e fazer ou formar uma mão de obra qualificada para atuar diretamente na indústria. Então vocês vão perceber que durante as mudanças sociais a educação de uma forma geral se transformou e o ensino de arte serviu pontualmente como uma forma de suprir algumas necessidades que surgiam de acordo com essas transformações. Já a partir do século XX, a gente já tem uma visão extremamente diferente
Já observa-se ali, dentro da proposta de John Dewey, lá na Escola Nova, que a arte passa a ser vista como uma forma de expressão. E as atividades artísticas passam a ser cada vez mais exploradas dentro dessas aulas como forma de expressão. Então começa a valorizar a questão subjetiva, o lirismo por trás da obra, da arte, a comunicação que nós temos, né, com as obras, com os artistas, com os movimentos, com o nosso sentimento de acordo com aquilo que a gente vê, enfim. É uma visão totalmente diferente, deixa de ser tão tecnicista e passa agora a ser vista como uma fonte de inspiração para mentes que são mais sensíveis, mais criativas e assim por diante. Essa visão passou a ser mais concreta a partir de meados do século XX. Então vamos dizer assim que durante a primeira metade e até mesmo durante ali o período da ditadura militar, o ensino de arte ainda era muito tecnicista, ok? E a partir da década de 70, que essas mudanças se tornaram mais vistas, né? Tornou-se mais visível essa visão de arte enquanto sensibilidade, expressividade e assim por diante. Década de 70, a aula de arte passou a ser obrigatória no ensino fundamental e no ensino médio. E agora a gente vê cada vez mais sendo cobrada nos exames, né, que aceitam alunos nas universidades, como os vestibulares e o Enem, por exemplo. Então, dentro do século XX, a gente ainda percebe essa visão tecnicista, que a partir da década de 70, 80 para frente, a gente já percebe uma visão mais diferente do ensino de arte, já adaptada à própria questão do modernismo, do pós-modernismo, com uma visão mais expressiva, mais sensível da arte e do ensino de arte. E nos dias de hoje, como que é o ensino de arte nos dias de hoje? Então comecei esse vídeo falando pra vocês que eu não tenho muitas lembranças, muitas referências ou nenhuma situação pontual que tenha me marcado durante as aulas de arte. Durante o meu Fundamental 1 e o Fundamental 2 também, as aulas de arte eram basicamente desenho. Tinha um caderno de desenho, eram cadernos e cadernos que eram gastos durante o ano, fazendo vários desenhos, mudava a temática, mas era basicamente aquilo. Então eu não experimentei técnicas diferentes, eu não fui familiarizada com obras famosas, com artistas, com a própria história da arte. Era muito ainda fazer e desenho, desenho, desenho. Não tinha muito embasamento teórico, nem mesmo embasamento técnico. Não aprendi técnicas de desenho, de observação, nada disso. Era uma coisa mais livre, vamos desenhar tal coisa, desenhar tal coisa. Era uma aula mais livre, assim. Talvez por isso que eu não tenha uma referência muito clara da minha vivência enquanto aluna junto às aulas de arte. No Fundamental 2, permaneceu quase que a mesma coisa. No ensino médio, na minha época, o vestibular principal aqui da minha cidade, a arte não caía, não era uma matéria que caía, tanto que o vestibular que eu fiz foi o primeiro que caiu arte. Eu fui aprender história da arte para fazer o vestibular, que durante o ensino médio inteiro eu não tive nenhuma vivência ou não fui introduzida a esse universo da arte. Então eu escolhi o curso de História da Arte porque eu sempre gostei desse universo artístico que eu explorava fora do contexto escolar, porque dentro dele eu não tive nenhum embasamento, vamos dizer assim. E quando eu compartilho a minha realidade de sala de aula como professora, não tem nada a ver com a realidade que eu vivi enquanto aluna. É totalmente diferente. Trabalhei em todos os ciclos escolares, então eu comecei educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, pré-vestibular, já trabalhei com alunos de idades diferentes e desde os pequenininhos até o ensino médio, até o preparatório para o vestibular, eu faço questão de explorar artistas, técnicas, materiais, movimentos, porque a gente acredita que o ensino de arte deve ser algo global, que o ensino de arte não deve ser algo isolado, nem só teoria e nem só prática. A gente deve buscar cada vez mais o equilíbrio. E quando a gente trabalha esse equilíbrio, os alunos vão formando um repertório artístico que vai auxiliá-lo numa interpretação e numa visão do próprio mundo. A forma com que eu vejo as aulas de arte dentro da educação hoje no Brasil é totalmente diferente da forma que eu vivi alguns anos atrás. Então, muita coisa aconteceu, ela se modificou totalmente e hoje, inclusive com essa questão do novo ensino médio, dessas mudanças que estão sendo implantadas,
surgiu então essa visão de que a arte deve ser algo que engloba cada vez mais a prática com a teoria. Tanto que esse novo ensino médio, ele visa muito, né, o aluno como protagonista, o aluno como ser criativo, o aluno sempre em ação, construindo o seu próprio conhecimento. E no ensino de arte é muito importante que ele experimente, que ele não só ouça ou veja, mas que ele também experimente. Então, essas mudanças que estão acontecendo hoje trazem cada vez mais essa visão de arte como uma comunicação. A arte como comunicação entre pessoas, a comunicação entre épocas diferentes, entre estilos diferentes, e a gente pode entender o comportamento de uma sociedade de uma época a partir da sua produção artística. Então, ela não é vista somente como algo contemplativo, mas algo que comunica uma ideia, uma sensação, um sentimento, uma época, conceitos, culturas, enfim. É algo que está vivo, está em construção. Então, a aula de arte também passa por esses processos. Por isso que hoje nós estamos construindo uma forma, uma visão de aula de arte totalmente diferente da visão dos seus pais, por exemplo. Põe aqui nos comentários o que você acha das suas aulas de arte, se você gosta, se você não gosta. Se você conhecia esse pequeno resumo, essa história do ensino de arte aqui no Brasil. E aproveita que o dedinho tá aí quente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo que ajuda muito o YouTube a divulgar o meu canal aí para mais pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.